Jó 36, verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Meus irmãos, nós conhecemos, eu acredito aqui que a maioria aqui conhece a história de Jó, onde era um servo do Senhor, justo, temente a Deus, desviava-se do mal, e o Senhor permitiu que ele fosse provado, ou que ele fosse tentado, a ponto dele perder tudo, dele perder os seus bens, dele perder a sua família, e o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, mas o Senhor falou assim, só não tira a vida dele. E o Senhor, ele permitiu que tudo isso acontecesse para mostrar que quando o homem ele entende o projeto de Deus, independente das coisas que aconteçam, isso não vai interferir na nossa fé. Isso não vai interferir na obra de Deus em nossas vidas. Ainda que haja os questionamentos, que é normal, do homem questionar, é normal do homem murmurar, mas quando de fato nós temos uma experiência com esse Deus vivo, que fala aos nossos corações, independente daquilo que aconteça, nós vamos sempre confiar no Senhor. E ainda que haja, por vezes, o desânimo, que é normal também desta vida, Deus, ele prepara todas as coisas para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos ouvir a sua palavra, e isso restaura as nossas vidas. Então, nós confiamos no Senhor. E a palavra que nós lemos nos mostra justamente isso, onde a palavra de Deus é levada para que Jó pudesse entender que Deus, ele é justo, e que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, assim também como Deus está no controle da sua igreja, assim também como Deus está no controle da sua vida. E o Senhor, o nosso Deus, todos os dias ele fala aos nossos corações. O homem, nós precisamos ouvir a voz do Senhor todos os dias, porque essa voz, ela nos dá segurança. Essa voz, ela direciona as nossas vidas. E foi a palavra que nós lemos aqui. Se o ouvirem, inicia com o se. O se é uma condicional. Dá uma condição, se você ouvir ou não. O Senhor, ele nos dá o livre arbítrio, e as coisas desse mundo vai se levantar para que você não escute a voz do Senhor, porque a voz do Senhor transforma as nossas vidas e nos leva para a eternidade. E há uma força contrária para que você não escute essa voz, a voz do Senhor. Então as lutas, as coisas vão se levantar para impedir de você ter uma experiência com o Senhor, para impedir de você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E às vezes depende só de nós. Por isso que se é uma condicional, é o livre-arbítrio. Eu quero ouvir a voz do Senhor, eu vou me esforçar para ouvir a voz do Senhor, ou eu vou estar envolvido com as aflições dessa vida e vou deixar de ouvir a voz do Senhor. Porque quando o homem ele deixa de ouvir a voz do Senhor, ele vai ouvir a voz ou as vozes do mundo. E às vezes são vozes ou
na maioria das vezes, são vozes que não agradam ao Senhor. E o homem, ele não percebe isso. E ele acaba se envolvendo com determinadas situações que vai afastar ele de Deus. Porque ele deixa de ouvir a verdade absoluta. Então, por isso, a condicional, se o ouvirem, e nós fizemos ou tomamos a melhor decisão, que foi vir aqui ao culto, à casa do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor a falar aos nossos corações. Há um chamado de Deus para as nossas vidas. Desde o primeiro dia que nós aceitamos ao Senhor, o Senhor, Ele tem nos chamado todos os dias para a sua presença. O Senhor, Ele tem nos chamado todos os dias para cultuarmos ao Senhor. O culto, nós oferecemos louvores a Deus. E quem recebe a bênção somos nós. Porque é um momento de comunhão, é um momento de paz, é um momento que Deus fala aos nossos corações, é um momento que Deus, Ele nos liberta de todo mal, é um momento que Deus nos liberta de toda a opressão, porque a voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor, ela desfaz todo o mal, a voz do Senhor opera maravilhas. E o Espírito Santo todos os dias está falando à sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando aos nossos corações. E nós tomamos a nossa decisão, que foi de ouvir a voz do Senhor. Essa voz do Senhor, que é a palavra de Deus, que é Jesus em nossas vidas, está agindo, está atuando em nossas vidas, está atuando na sua vida, está te dando paz, está te dando alegria, está te dando segurança, está enchendo o seu coração de fé, para que você possa caminhar firme na presença do Senhor. O maior erro do homem é quando essa condicional aqui, o se, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Aí ele vai se afastar, vai entrando na mentira, vai entrando no engano. Quando pensar que não, já não ouve mais a voz de Deus. Aí não tem mais fé no coração e acaba acreditando em tudo que o mundo está falando. Mas nós glorificamos ao nome do Senhor, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus a falar aos nossos corações. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor todos os dias. Então, se o ouvirem, nós ouvimos a voz do Senhor. Nós tomamos a nossa decisão. É o ato da salvação. É a eleição, o chamado. Um dia Jesus nos chamou. Um dia Jesus te chamou e nós aceitamos esse chamado do Senhor. Então, se ouvirem e o servirem. Aqui entra o processo da salvação, de servir ao Senhor todos os dias. A nossa vida é um instrumento nas mãos do Senhor. Se o ouvirem e servirem, porque não adianta nada ouvir e não servir, porque a salvação, ela se confirma todos os dias que nós buscamos ao Senhor, onde a nossa vida, ela é transformada, onde o Senhor, Ele quer usar as nossas vidas, onde o Senhor, Ele quer usar a sua vida no culto, nas atividades, naquilo que Deus tem revelado para a sua vida. Todos nós temos uma função na presença do Senhor. Deus te chamou porque Deus quer te usar como vaso de bênção nas mãos dEle. É o Senhor que te chamou, é o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai direcionar a sua vida. Então, há um chamado de Deus para a realização de uma grande obra. E quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor para a realização desta obra, o Senhor, Ele concede grandes livramentos.
a partir do momento que nós estamos envolvidos com aquilo que é do Senhor, nós não temos tempo para as coisas dessa vida, nós não temos tempo para o pecado, nós não temos tempo para as coisas que não glorificam o nome do Senhor, porque o nosso coração está em servir ao Senhor, em sinceridade, em fidelidade, em tempo integral. Então, se ouvirem e o servirem, é o processo da salvação. Deus está nos chamando. Não desanime. Não deixe que as vozes do mundo venham interferir na sua vida, mas deixa Deus agir na sua vida todos os dias. Serve ao Senhor de todo o coração, porque nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a um Deus que é todo poderoso, que está no controle de todas as coisas, que está no controle das nossas vidas, que está no controle da sua vida. Ouve a voz do Senhor, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração nos enche de fé. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, acredito que no próprio Jó aqui também fala assim: com ouvidos, meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Haverá um momento que nós vamos contemplar o Senhor face a face, porque nós estamos aqui neste mundo de passagem, tudo vai passar. Nós conhecemos a história de Jó aqui, nós vamos ver que o Senhor lhe deu tudo em dobro. Tudo aquilo que o Senhor permitiu que ele perdesse, o Senhor o restituiu em dobro. Quando nós buscamos ao Senhor em fidelidade, Deus não vai deixar faltar nada para as nossas vidas. Deus tem porção dobrada para a vida do seu servo, seja a questão material, seja a questão espiritual, em todas as coisas. Deus tem suprido as nossas necessidades. Então ouve a voz do Senhor, serve ao Senhor de todo o coração. E a palavra continua dizendo: acabarão seus dias em bem. Ou seja, é isso que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem o bem para as nossas vidas. O Senhor não tem o mal para as nossas vidas, mas o Senhor, Ele tem o bem. É por isso que todos os dias nós estamos aqui para cultuar ao nome do Senhor, para glorificar por este bem da salvação, por este bem que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Cada dia que passa nós glorificamos ao nome do Senhor. Às vezes é um dia difícil, um dia de luta, um dia de aflição, mas mesmo assim nós glorificamos ao nome do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Dia após dia, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Os dias, fala de dia, os dias em bens. Então os dias passam, é o Senhor que tem nos dado a vitória. Os dias passam, irmãos, a luta, a aflição vai passar, e a nossa caminhada não é visando ou almejando as coisas dessa vida. Nós buscamos porque nós temos a nossa necessidade de buscar, e é importante que os irmãos busquem mesmo estudar, trabalhar, se qualificar. Tudo isso Deus nos deu, mas não esqueça de buscar o bem maior, que é a bênção da salvação. Quando o espiritual está bem, tudo vai bem. Quando o espiritual vai bem, o Senhor, Ele abre todas as portas. O Senhor, Ele opera maravilhas. Então, os dias o Senhor, Ele vai transformar em bens. E Ele fala os seus anos em delícias ou em alegria. Ou seja, os dias nós colocamos o momento que nós estamos vivendo aqui neste mundo, e os anos aqui nós podemos colocar como a bênção da eternidade que o Senhor tem para as nossas vidas. A nossa alegria é uma alegria eterna, porque nós vamos morar com o Senhor na eternidade.
nós vamos morar no céu com o Senhor. Nós estamos findando mais um ano, né? Os anos passam, os anos vão passando, os dias estão passando, parece que cada ano é mais rápido, né? Passa mais rápido. A gente vai iniciar janeiro agora, daqui a pouco já estamos em dezembro. Tudo passa muito rápido, nós passamos. O homem, ele passa aqui neste mundo, mas a nossa alma é eterna. E nós viveremos uma eternidade com o nosso Deus. É isso que Deus tem para a sua vida. Ouve a voz do Senhor, deixa Deus agir no seu coração, glorifica o nome do Senhor, transforma os seus anos em delícias, em alegria. É isso que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos desfrutando todos os dias, quando nós ouvimos a voz de Deus a falar ao nosso coração. Glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor tem te usado, porque Deus tem uma bênção na sua vida, porque Deus tem promessas para a salvação dos seus familiares, porque o Senhor, Ele tem cuidado de todas as coisas. Glorifique o nome do Senhor por esta obra que o Senhor tem te dado, o Senhor te chamou, essa obra onde o Espírito Santo está realizando, onde o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor, 453, 453. Sei que posso derramar meu coração em teu altar, pois em ti vem a resposta, vem o perdão. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero te servir, Senhor, com todo o meu vigor, pois cheguei até aqui, não posso mais olhar para trás. Eu quero ser contigo até o fim. Quando vejo o que fizeste em meu viver, tantas bênçãos recebidas sem merecer, o meu coração transborda de gratidão. Que darei a ti, Senhor, senão meu louvor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Te servir, Senhor, com todo o meu vigor, pois te segui até aqui, não posso mais olhar para trás. Eu quero prosseguir contigo até o fim. Voltar ao primeiro amor. Eu quero te servir, Senhor, com todo o meu vigor.